Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Aldeia do Cacique. Eu sou pai Adriano Diogum e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas e até polêmicas, né? Qual é a relação entre a ayahuasca e a Umbanda? Pode? Não pode? Tem fundamento? Então fica comigo até o final que nós vamos entender isso com respeito, clareza e como ciência espiritual. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Aldeia do Cacique. E hoje nós estaremos falando sobre a ayahuasca e a Umbanda, né? A ayahuasca, também conhecida como daime ou o vegetal, é uma bebida sagrada de origem indígena, usada em rituais espiritualistas, principalmente no Santo Daime, na união do vegetal, também chamado de UDV, e outras doutrinas ayahuasqueiras. Ela é feita a partir de duas plantas da Amazônica. Seu uso ele é específico em ritualístico e visa a expansão da consciência, o autoconhecimento, limpeza espiritual e a cura interior. Ela é reconhecida legalmente no Brasil para fins religiosos, né? E existem muitas casas que acabam utilizando, né, da ayahuasca e de todo o processo de fundamentação que existe, né? Então não é basicamente se reunir, fazer o chá e tomar. Ele não é assim que deve ser funcionado. Pode até ser que alguns lugares façam assim, pode ser, mas ele não é como tradição dessa forma que é feita, né? A Umbanda, ela tem fundamentos. A Umbanda é uma religião brasileira que une elementos de candomblé, do catolicismo, do espiritismo kardecista e cultos indígenas e afro-brasileiros, né? Os rituais da Umbanda, eles são guiados por entidades espirituais como preto velho, caboclo, marinheiro, baiano e assim por diante, né? A Umbanda em específico, ela trabalha com desenvolvimento mediúnico, a caridade, equilíbrio e evolução do espírito através da incorporação, oração, passes e elementos naturais, onde cada um desses processos haverão então a sua doutrina específica para cada uma delas, como por exemplo, o desenvolvimento para o médium em si, ou o equilíbrio com a evolução do espírito. Então, cada um haverá um processo diferenciado, né? Ter relação entre Umbanda e Ayahuasca é uma possibilidade? Bom, essa é a pergunta que acaba todos fazem, né? A Umbanda, ela usa a Ayahuasca? Tradicionalmente, não. A Umbanda, ela não tem como base, né, o uso de entejônios, que são substâncias psicoativas com fins espirituais. Então, a Umbanda, tradicionalmente falando, ela não tem. Entretanto, alguns grupos espiritualistas muito mais contemporâneos passaram a unir as práticas de Umbanda com o uso do ritualístico da ayahuasca, criando então algumas vertentes que alguns vão chamar de Umbandaime, a Umbanda Ayahuasca, e tem outras formas que são taxadas também, que são nomeadas também, né? Porém, é importante dizer, isso não faz parte de uma Umbanda tradicional. Muitos terreiros, né, pais e mães de santo, não utilizam e nem recomendam, né, o uso dessas substâncias de ayahuasca para os seus médios. Mas é óbvio, né, existem alguns sacerdotes, algumas sacerdotisas que até permitam que os seus filhos participem, e tem alguns que, inclusive, os próprios sacerdotes, dirigentes espirituais, acabam também praticando um pouco dessa ritualística, né? Mas lembre-se, né?
Cada linha tem o seu fundamento, a sua vibração e sua forma de trabalho espiritual. Além disso, né, o uso da ayahuasca deve ser conduzido com extrema responsabilidade e tem que ser por pessoas preparadas, em ambientes adequados e com uma orientação espiritual clara. Tem que ser uma orientação objetiva, né? Então, se porventura você está em busca de algum terreiro que tenha a prática da ayahuasca, primeiro, dê uma observada em qual terreiro você está indo, vê como que é a ritualística, pergunte a quem participa desse ritual se é algo que realmente vai fazer sentido para a sua vida, né? O mais importante é respeitar as tradições e os caminhos espirituais diferentes. Se você deseja conhecer a ayahuasca, como eu falei, procure casas sérias, legalizadas e que tenha um propósito espiritual e que não seja turismo, porque muitos acabam indo muito mais pelo glamour ou alguma coisa assim, ou por turismo só para entender como que é. Não deve ser dessa forma, tem que ter um propósito maior, né? Não tem que ser, você não pode ir, na minha visão, somente por uma curiosidade, tem que ter algo muito mais fundamentado. Então pesquise as casas, caso você não está procurando algo desse sentido. E se você está na Umbanda, converse com seu dirigente antes de misturar as práticas, né? Pois a espiritualidade também exige disciplina e bom senso, né? Cada caminho é sagrado e pode levar ao autoconhecimento, desde que seja feito com respeito, com fé e com ciência, né? Para mim, por exemplo, agora tendo uma opinião mais sincera, para mim, eu não tenho vontade, nunca participei e também não tenho vontade de participar. Por que que eu não tenho? Porque, afinal de contas, a Umbanda ela já supre todas as minhas necessidades, né? Para o meu autoconhecimento, eu posso muito bem ter uma conversa honesta e sincera com uma entidade e ele me dar todos os esclarecimentos que eu preciso. Isso vai fazer com que eu gere as minhas reflexões e eu consiga seguir adiante, seguir em frente no caminho, pois a Umbanda já me proporciona esse caminho para seguir. Lembrando, né? Eu posso até falar que são outras religiões diferenciadas. Se eu já me encontrei na Umbanda, para que eu devo ir em busca de uma ayahuasca? Eu não estou falando que quem está numa ritualística de ayahuasca está errado. Não, porque eles se encontraram lá. Eu me encontrei na Umbanda. E a pergunta que não quero calar, meus irmãos, e você? Onde você se encontrou? Você está na Umbanda? Você está no Candomblé? Você está na Quimbanda? Você está em um centro espírita? Onde você está? Você já se encontrou? Eu espero que sim. Afinal de contas, o nosso caminho perante a espiritualidade é nos encontrarmos. E você já tinha ouvido falar dessa relação entre a ayahuasca e a Umbanda? Comenta aqui embaixo a respeito, né, se você já conheceu, você já frequentou, né, e compartilha as suas experiências. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Importante, ativem o sininho, porque muitos estão participando, né, desses vídeos e não estão ativando o sininho. Por que isso é importante? Para que mais conteúdos possam chegar toda vez que um vídeo, então, for produzido aqui no canal. Eu sou o Pai Adriano Diogo e com toda certeza nós nos veremos em um próximo vídeo. Até mais, pessoal!